Como que eu sei que a farinha está fraca? Primeiro, você vai olhar a farinha. Essa farinha minha aqui, ó, eu vou mostrar a marca para vocês entenderem o que eu estou falando. A farinha que eu estou usando é essa aqui, ó. Não vou falar o nome para não bloquear a live, tá bom? Então, é essa farinha que eu estou usando. Essa farinha não é tão boa para... Ela é boa, mas não é tão boa para fazer um pão do jeito que a gente quer. Então, você vai olhar aqui no rótulo, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar para você junto aqui. Aqui no rótulo, você vai olhar sempre que você for comprar uma farinha, ou então você for ver se a farinha está fraca ou se a farinha está forte, é só você olhar aqui, ó, no rótulo dela, as proteínas. Aqui, nessa farinha dessa marca que eu te falei, ela tem 5 gramas de proteína, o que equivale a 7%. Uma farinha de 4 a 7%, a 5% não é uma farinha boa para a gente fazer pães. A gente pode fazer biscoitos, bolo, qualquer coisa com ela. Agora, a farinha entre 5 e 7 é boa e a farinha entre 7 e 9 é um pouco melhor. E de 9 a 12 a porcentagem de proteína, igual eu te mostrei aqui, ela é ótima para fazer os pães modelados. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é você pegar essa farinha e olhar se ela está um pouco amarelada. Igual essa aqui, está um pouco amarelada. Você percebe que ela está um pouco amarelada, essa farinha. E você percebe que ela também tem uns gruminhos aqui, ó, tá vendo? Ó? Como se tivesse empelotada. Então, isso é sinal de que sua farinha não está tão boa assim para fazer um pão. Então, hoje eu vou te ensinar como que você vai fazer para melhorar essa farinha. Aqui eu tenho, ó, 500 gramas de farinha de trigo, sempre peneirada, tá bom, gente? Vou colocar aqui, eu vou peneirar essa farinha com vocês junto aqui e vou ensinar para vocês essa dica de como deixar ela bem mais forte, tá? Para você, você pode usar também o melhorador de farinha, mas aqui eu vou usar uma técnica que a gente usa em casa mesmo. Então aqui, ó, 500 gramas de farinha de trigo. Para você melhorar essa farinha, você tem que ter em mente quanto de farinha de trigo que você vai usar para fazer os seus pães. Para mim fazer esse pão modelado junto com vocês aqui hoje, ao vivo, nós vamos precisar de 1,2 kg de farinha de trigo. Para cada 1 quilo, você vai colocar 100 gramas de amido de milho maisena. Se você for usar em uma receita que for 500 gramas de farinha de trigo, você vai usar somente 50 gramas de amido de milho. Então vamos lá? Aqui então, vou usar 100 gramas de amido de milho, porque a minha receita vai um pouco mais do que 1 quilo de farinha de trigo. Então, recapitulando, 1 quilo de farinha de trigo, 100 gramas de amido de milho. Para 500 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de amido de milho. Aqui nós vamos usar o fermento biológico seco, 10 gramas. E esse é o jeito mais fácil de você usar o fermento biológico seco. Se você hidratar ele na água primeiro, você vai ter grande chance de errar, tá bom? E aqui é só a gente começar bem devagar, aí peneirando todos os ingredientes. Aqui nessa peneiração, o que vai acontecer? A gente vai estar inserindo ar nessa massa, o que vai ocasionar numa massa mais leve e num pão mais aerado. Você percebe ó, que tem uns gruminhos na farinha. Você percebe então que essa farinha não é tão boa assim. Quando a farinha é muito boa, ela não tem esses gruminhos, essa bolinha. Ela passa direto aqui na peneira. Ó, percebe que no finalzinho vai ficando algumas bolinhas, tá vendo? Essas bolinhas você vai ter que peneirar até aqui. Se não passou, não passou. Isso aqui vai ter que jogar fora, tá bom? A gente retira, joga as bolinhas fora, porque pode ser que tenha alguma coisa aqui. Por que eu peneirei, gente? Eu peneirei aqui a farinha de trigo, por quê? Para aerar a massa, para tirar alguns bichinhos, alguma coisa que deve estar na farinha e deixar a farinha bem mais aerada para depois a gente fazer os nossos pães. Então aqui, o que a gente fez? A gente fortaleceu a farinha. Essa farinha passou aqui depois que você misturar, ela vai passar com cerca de 9 a 10% de proteína, porque você melhorou ela. Percebe que ela está ficando um pouco mais branca, tá vendo? Ela é um pouco amarelada, essa farinha,
mas com a adição do amido de milho, ela fica um pouco mais solta, tá vendo? Não tem aqueles gruminhos mais. Então, aqui você tem que misturar muito bem até o fermento sumir no meio aqui da farinha, tá? Tem que sumir aqui no meio da farinha, porque senão você... Vou tirar esse pouquinho de amido de milho que ficou aqui dentro, gente, porque eu não gosto de desperdiçar nada. Então, joga aqui. E vamos continuar então. Aqui então, fortalecemos a farinha de trigo. Deixar aqui fortalecida a farinha. Vamos começar agora a fazer a massa. E hoje, não tem desculpa que eu tô ao vivo aqui com vocês. Vamos fazer junto com essa farinha mesmo, para vocês verem que dá certo. Tá aqui, tá aberta. A gente vai fazer esse pãozinho. Todo mundo junto hoje, hein? Quero ver todo mundo junto hoje, sem desculpa, sem erro. Então agora eu vou começar a fazer com vocês a massa do pão doce. Ó, são 2 ovos inteiros, gema e clara. Eu vou colocar com vocês aqui, ó, 200 gramas de açúcar. Passar o dedo aqui. Sem luva, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, se colocar luva, nem vem aqui que eu nem quero ver. Não pode colocar luva para fazer pão, hein? Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. Ó, 50 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada. Aqui também pode ser margarina, se você quiser, tá? E a gente continua com 20 ml de óleo. E olha, não pode ser mais do que 20 ml, porque o óleo aqui, na nossa ocasião, ele vai tentar juntar com a manteiga e fazer com que o pão fique bem macio. Mas se for mais de 20 ml de óleo, ele tende a secar o pão depois, tá? Então, não tem jeito. Fizemos isso. Ah, uma coisa que se vocês esquecerem, vai dar muito errado. É a pitadinha de sal, tá? Pelo amor de Deus, se não colocar, joga fora, esquece, não vai dar certo. Esse açúcar tem que casar com esse sal para temperar esse pão, para não ficar nem tão doce e nem tão salgado. Então, como essa massa é uma massa de pão doce, ele vai ficar bem temperado. Vamos lá então? Batedor de arame fouet, porque eu preciso desse creme aqui bem liso. E outra coisa, gente, quanto mais liso for essa etapa aqui, ó, melhor vai ficar os seus pães, tá? Eu não sei até hoje, eu já errei muitas vezes, eu já errei fazendo pão. Só que, às vezes eu não consigo imaginar como que vocês conseguem errar ainda fazendo essa massa. Porque aqui, ó, se eu tenho o batedor de arame fouet e eu estou misturando, é rapidinho você vai conseguir essa consistência. Ó. Fiz nada, estou ao vivo aqui, não cortei vídeo, estamos ao vivo. Então, você vai tentar achar essa consistência. Quanto mais lisa ficar essa etapa, melhor vai ficar seu pão. Então, ó, percebeu? Agora, como é um pão doce, eu vou usar 500 ml de leite morno. E aqui, se você não tiver leite, você pode usar água, que o resultado vai ser o mesmo. Por que o resultado vai ser o mesmo? Porque o que eu coloquei aqui, o óleo e a manteiga aqui vai fazer toda a diferença. O sal, o açúcar e os ovos aqui vai fazer toda a diferença, tá bom? Não vai ficar igual como se fosse leite, mas pode ser água aqui também. Então aqui, essa etapa, é só misturar mesmo, é bem fácil, só misturar mesmo, só até você sentir aqui, ó, que no fundo não tem a resistência aqui de açúcar. Então é só até você mesmo pegar aqui e dissolver o açúcar. Viu que dissolveu o açúcar e o sal aqui, é hora de fazer o quê? Essa etapa, gente, deixa bem liso aqui no fundo, porque o açúcar, se ele derreter aqui nessa etapa, é bem mais fácil de você manusear a massa depois. Então aqui para mim já dissolveu. Tem que ser água morna ou leite morno para facilitar a dissolução aqui do açúcar, tá? Nessa etapa estamos fazendo junto, viu, gente? Ao vivo e a cores, hein? Ó, essa farinha
é aquela farinha que você misturou o fermento. Lembra que você fortaleceu? Você colocou amido de milho? Então, essa farinha, ela vai ter que entrar totalmente, de uma só vez, tá? Você vai pegar ela de uma só vez. Não deixa sujar aqui, pelo amor de Deus. Tá? Você vai pegar ela totalmente de uma só vez, tá, gente? Sem medo. Aqui tem 500 gramas de farinha de trigo, aquela farinha de trigo que você começou que você fortaleceu, tá bom? Gente, os comentários estão chegando aqui bem rápido, eu não estou conseguindo ler, tá? Eu vou lendo aqui os que eu achar que dá tempo de ler, que eles aparecem e somem rapidamente aqui para mim, tá bom? Ó, batedor de arame fouet nessa primeira etapa. Por que eu estou pedindo para vocês batedor de arame fouet? Tem que ser de ferro esse aqui, porque senão não aguenta, tá bom, gente? Você vai bater aqui, ó, porque essa etapa, ela tem que ficar bem lisa. Gente, essa live vai ficar salva, tá bom? Vai ficar salva depois. Eu só não sei em que momento que vai ficar salvo, porque já tem 11 minutos. E eu nem comecei a massa ainda, então eu acho que vai ficar uma live assim, tipo de quase uma hora. Então vamos com calma aí, pra gente não fazer errado aqui, tá bom? Ó, você percebe que com batedor de arame é bem mais fácil, porque você vai misturando, incorporando a farinha até ficar bem lisa essa massa. Ó. Estamos fazendo ao vivo e eu não vou pular etapa aqui não, gente. Nós vamos fazer juntos aqui para não ter erro. Porque os comentários de vocês aí que vocês estão errando, porque a farinha tá ruim, a farinha tá fraca. Então agora não tem desculpa, porque ó, a gente começou a fazer essa receita aqui agora, então essa farinha tá bem forte você percebeu que eu te mostrei até no rótulo que a farinha estava fraca, que estava bem amarela, que não ia dar certo, né? Então eu te ensinei aqui a fortalecer. E eu vou recapitular aqui para você que chegou agora na live e está perguntando como que deixa forte a farinha. A farinha para ficar forte, aqui nós vamos usar mais de um. A gente vai usar mais de 1 quilo de farinha de trigo para fazer toda a receita. Então, para 1 quilo de farinha de trigo, 100 gramas de amido de milho. Se você for usar somente 500 gramas de farinha de trigo na receita toda, aí você só usa 50 gramas de amido de milho. Isso aqui, gente, é para fazer tudo peneirado, hein? Senão não dá certo. Vamos lá então, continuando aqui.